Olá, amigos! Hoje meu irmão veio dormir na minha casa, mas por causa da chegada dele, eu não consegui fazer as coisas que geralmente faço nas noites escuras. Essas coisas me trazem muita paz, mas eu nunca imaginei que algo aconteceria esta noite que me faria suar frio. Com apenas 2 dedos, ele me deixou louca e agora vou contar tudo pra vocês. Meu nome é Sanjeta, tenho 29 anos e ainda sou solteira. Nunca me casei e tava pensando que talvez nunca me casasse. Uma vez, fui traída no amor, e desde aquele dia decidi abandonar o amor, porque resolvi que nunca mais cairia na armadilha de um homem. Esse é o motivo pelo qual não me casei. Sou professora em uma faculdade, uma garota indiana bonita, educada e inteligente. Meu corpo e minha mente carregam o brilho da modernidade. Mas depois do que aconteceu na noite passada com meu irmão, muita coisa mudou. Assim como meus pensamentos. Agora sinto que, se encontrar um bom rapaz, deveria me casar. Vou contar sobre a noite passada. Meu irmão, que tem 35 anos, trabalha no exército, e minha cunhada faleceu recentemente em um acidente de ônibus. À noite, depois de jantarmos, assistimos TV por um tempo. Depois eu e meu irmão fomos passear no terraço. Meu irmão dormiu no térreo, e eu dormi no primeiro andar, no quarto ao lado do meu irmão mais novo. Por volta das 2 desci, amperes manhã, descemos, e então meu irmão entrou no meu quarto e disse: Sanjeta, não estou com sono, vamos conversar. Sentamos na cama e começamos a falar. Às vezes ele jogava no celular, e eu olhava os status das pessoas no meu. De repente começou uma chuva forte, acompanhada de uma brisa fresca que nós dois adoramos. O ar de Delhi é mesmo muito bom assim. Depois de um tempo, meu irmão começou a dormir. Eu disse: irmão, vá pro seu quarto, você está com sono. Ele, infeliz, respondeu: Sanjeta, não me incomode. Fechou os olhos, e em 2 minutos caiu em um sono profundo. Fui ao banheiro trocar de roupa, porque não consigo dormir com roupas apertadas. Voltei, sentei na cama e comecei a ler uma história no celular. Ultimamente tenho lido histórias muito boas. Meu irmão estava dormindo, e eu não conseguia fazer as coisas que costumo fazer nas noites escuras quando durmo sozinha. Por causa dele, eu não podia fazer muito, então guardei o celular e tentei dormir. Mas a história que eu tinha lido não saía da minha cabeça e o sono estava longe de mim. A noite ficava mais profunda, e uma estranha inquietação começou a crescer em mim. Não havia sono, e a história que eu tinha lido antes de dormir continuava rodando na minha mente. Aquela história causou um tumulto dentro de mim, e eu não conseguia me acalmar. Meu irmão dormia ao lado, e o som dos roncos dele me deixava ainda mais perturbada. Se ele não estivesse ali, talvez eu me tornasse parte daquela história e fizesse todas as coisas que gosto de fazer nas noites escuras sozinha. Mas essa experiência noturna foi um pouco diferente. Eu estava imersa nos meus próprios pensamentos. De repente, meu irmão mudou de posição e sentou-se. Meus olhos, sem querer, foram na direção dele e o que vi me envergonhou. Meu irmão estava usando um dhoti muito fino e, por causa disso, algo ficou visível que complicou ainda mais minha situação. A vergonha estava longe de mim e eu nem conseguia desviar o olhar. Uma estranha inquietação tomava conta de mim. Por um lado, eu tentava me controlar, por outro, minha inquietação só aumentava. A verdade é que eu não conseguia mais me sentir à vontade. A cada momento, parecia que se eu não me controlasse, algo poderia acontecer, e sair dessa situação seria impossível para mim. Meu coração batia rápido, e um medo começou a surgir: o que meu irmão pensaria de mim se algo errado acontecesse. Como eu pareceria aos olhos dele, essa pergunta me deixava ainda mais inquieta. Mas por outro lado, havia um desejo profundo dentro de mim que me puxava repetidamente na mesma direção, como se eu quisesse completar o que estava pensando. O conflito dentro de mim estava no auge. A cada momento eu lutava comigo mesma. Uma antiga lembrança voltou à tona, e por causa disso, meus desejos só aumentavam. Agora a questão era: eu conseguiria proteger meu irmão dessa tempestade ou ele me dominaria? O clima da noite já estava estranho, e de repente o telefone dele tocou. Talvez alguém tenha enviado uma mensagem. O celular estava comigo, porque ele o havia colocado para carregar antes de dormir. Ele estava em sono profundo, mas as mensagens continuavam chegando, uma após a outra, e o som delas aumentava minha inquietação. Pensei em silenciar o telefone para parar o barulho, mas logo me perguntei quem estaria enviando mensagens para ele tão tarde da noite. Eu sabia a senha dele, então sem hesitar chequei o celular. Ao abrir a tela, vi que a namorada dele estava enviando mensagem atrás de mensagem. Uma curiosidade estranha me envolveu, e comecei a me perguntar o que havia naquele vídeo. Eu nunca tinha visto o vídeo antes. Ao reproduzi-lo, meus olhos pararam. O que eu estava vendo eu não conseguia entender. Mal terminou um vídeo e uma vontade intensa de ver o próximo surgiu. Cliquei no seguinte, e em instantes assisti todos os vídeos. Cada um piorava a minha situação. Eu não entendia por que estava vendo aquilo e por que estava gostando tanto. Mesmo assim, não conseguia parar. Minhas mãos tremiam, mas meus olhos não saíam da tela. Com o passar do tempo, minha inquietação aumentava. Eu lutava comigo mesma. O que eu estava fazendo? Essa pergunta girava na minha cabeça, mas eu não conseguia me controlar. Aqueles vídeos intensificaram a tempestade dentro de mim. Agora, uma estranha coragem surgiu em mim, ou talvez eu tenha me tornado impotente diante dos meus desejos. Decidi que, acontecesse o que acontecesse, eu veria. Estava fazendo exatamente o que havia tentado evitar por
por tanto tempo. Minhas mãos tremiam, meu coração acelerava, fui lentamente até meu irmão e deitei ao lado dele. Algo aconteceu como se nada tivesse acontecido. Tudo estava em caos, mas eu me mantive firme. Por um tempo fingi dormir, para que se ele acordasse de repente, pensasse que eu estava em sono profundo. Meu coração batia forte, mas meu rosto mostrava calma. Então lentamente coloquei minhas pernas sobre as dele como se fosse algo inconsciente durante o sono. Parei por um momento esperando ele se mexer, mas não houve movimento. Ele ainda estava em sono profundo, eu sentia o calor dele sob meus pés e o corpo dele estava calmo, mas minha mente contava outra história. Meu coração disparava e o medo que sempre me segurava agora estava claro. Eu não conseguia mais me controlar. Com o passar do tempo, meus desejos ficavam mais fortes. Eu sabia que se não me controlasse agora, algo aconteceria do qual não haveria volta. Mas em poucos instantes minha mente e meu coração estavam em guerra, e eu estava lentamente perdendo para meu coração. Tirei minhas pernas devagar, para testar quão profundo era o sono dele, mas não houve reação. Minha mente estava se acalmando, e só uma coisa girava na minha cabeça. A noite e o silêncio estavam criando uma tempestade dentro de mim. A cada segundo minha coragem aumentava. O passo que eu tinha dado não tinha mais volta. Mas eu não sabia que ele não estava dormindo. Na verdade, ele não estava em sono profundo desde o início, estava fingindo dormir. Ele sabia de cada movimento meu. O que eu fiz sem querer, ele viu de propósito, talvez para me punir. Ele ficou quieto. Eu não tinha ideia de que mesmo com os olhos fechados, a mente dele estava completamente acordada. Meu coração estava em conflito, mas, ao não ver nenhuma reação dele, fiquei ainda mais animada. Exatamente naquele momento, quando eu estava prestes a fazer algo mais, ele abriu os olhos de repente. Meu coração parou. Assim que ele abriu os olhos, fechei os meus rapidamente e fingi dormir, mas o pânico e a inquietação estavam claros no meu rosto. Eu sabia que tinha me colocado em uma armadilha terrível, mas eu não estava nem um pouco preparada para o que estava por vir. Então ele me viu naquela situação. Antes de dizer qualquer coisa, ele avançou sem vergonha ou hesitação. O que aconteceu depois foi um choque profundo para mim. Por 4 horas seguidas, ele fez algo comigo que eu nunca esquecerei. Aqueles momentos mudaram meu mundo inteiro, mas a história não termina aqui. A verdade completa do que aconteceu nessas 4 horas eu contarei na próxima parte. Se você quer saber o que aconteceu, não esqueça de se inscrever no meu canal para ver a próxima parte desta história emocionante e misteriosa. Eu sou sua amiga, querida Sanjeta. Nos vemos amanhã. Até lá, obrigada a todos.